Nós estamos, então, igreja, na série Encontros com Deus. E essa série ela tem sido muito abençoadora. Nós aprendermos, assim, nessa série de mensagem, todos esses encontros poderosos que esses personagens bíblicos tiveram nas suas vidas. E traz princípios para nós aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Então, na primeira mensagem da série, a pastora Cíntia trouxe uma palavra que foi Jó, o encontro de libertação. Na segunda mensagem, o diácono Cássio falou sobre Davi, o encontro que preenche. Na terceira mensagem, o pastor Edson nos trouxe 7 lições do encontro com Deus e Moisés. E hoje eu vou falar de um encontro que, logo que a pastora postou, que sobre a nova série que nós iríamos viver, que seria a série Encontros com Deus. Logo que eu li sobre a série, me veio esse encontro na cabeça. E eu nem sabia que eu teria oportunidade de estar aqui falando uma das palavras da série. Então, aí quando o pastor me oportunizou, eu logo perguntei se eu poderia falar sobre esse encontro. Então, vocês que já têm a guia já sabem o título da mensagem. Pode passar, irmãos. É sobre Jacó. Jacó, um encontro de transformação. Então, quem aqui já ouviu falar a expressão bíblica? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Só que, assim, nem sempre o Deus de Abraão e Isaac foi o Deus de Jacó. Levou um certo tempo para isso. Jacó foi um dos patriarcas do povo de Israel, filho de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú. E ele foi o pai, então, das 12 tribos de Israel, de onde vem a nação de Israel e de onde vem o nosso Messias, nosso amado Salvador Jesus. Então, ele é um personagem muito importante para a nossa vida cristã, para a história do povo de Israel, para a história do povo de Deus. E a sua jornada de vida, ela é longa, né? Ela ocupa do capítulo 25 até o capítulo 49 de Gênesis. E eu até encorajo você, quem ainda não leu sobre a história da vida de Jacó, então que você possa chegar na sua casa e conhecer essa linda história. Foi uma história marcada por promessas, ambições, perdas, dores, traições, arrependimento. E Jacó, ao longo dessa jornada dele, ele teve 5 grandes encontros com Deus, que foram marcantes na vida dele. Mas hoje eu vou falar apenas de um, que para mim foi o mais impactante, que eu achei da vida dele, que foi o que, logo que a pastora falou da mensagem, foi o que veio na minha mente, porque esse encontro transformou totalmente a vida de Jacó. Foi aquele encontro que gira uma chave na vida da pessoa, assim, muda a estação, muda o tempo, muda a direção, que a pessoa estava indo por aqui, Deus direciona por aqui, e a pessoa não é mais a mesma, a pessoa ela é marcada para uma nova identidade, uma nova vida. E ela tem uma marca tão forte que ela sempre se lembra desse encontro e vive como uma dependência de Deus sempre na vida dela. Por mais que vai passar por dificuldades, por problemas muitas vezes, mas esse encontro vai fazer com que a pessoa sempre se lembre para onde ela pode retornar. Que sempre Deus vai ser aquele que vai abençoá-la, que vai restaurá-la, que vai ter o socorro para a vida dela. Então nós vamos falar nessa noite sobre esse encontro que Jacó teve com Deus em Peniel. Vocês podem abrir as suas Bíblias ou acompanhar no telão o texto. O texto encontra-se em Gênesis, no capítulo 32, do versículo 22 ao 31. A luta de Jacó em Peniel. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu. Mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: "Solte-me, pois já está amanhecendo." "Não solto enquanto o Senhor não me abençoar", respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: "Como você se chama?"
Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Que encontro intenso, não é? Foi algo assim fantástico, por isso que logo eu lembrei desse encontro. Esse encontro para mim assim é um dos mais marcantes, claro que diversos personagens bíblicos tiveram encontros poderosíssimos com Deus também nas suas trajetórias. Mas esse encontro sempre me marca muito porque aconteceram muitas coisas nesse encontro. Jacó foi transformado em várias áreas. Jacó recebeu uma marca que ele saiu mancando do encontro, então ele levou essa marca para sempre na vida dele. Então, sempre quando ele estava caminhando, ele lembrava que ele era dependente de Deus. Ele lembrava que ele tinha sido ferido no encontro com Deus. E também ele recebeu um novo nome. Ele recebeu uma nova identidade. E isso é muito importante quando nós encontramos Deus verdadeiramente na nossa vida. Nós recebemos também um novo nome, uma nova identidade. Então, nessa noite eu vou compartilhar rapidamente com vocês 3 princípios para a nossa vida que nós podemos aprender através desse encontro de Jacó com Deus. Pode passar o ponto 1, daí vocês podem preencher na sua guia também, depois para compartilhar. Desfrute das bênçãos, mas não viva sem a presença. Todo homem ama as bênçãos de Deus, mas um santo ama o Deus das bênçãos. John Flávio. Bom, então, antes de chegar nesse encontro com Deus, Jacó era aquele que conhecia o Deus do seu avô Abraão, o Deus do seu pai Isaque, conhecia as promessas e sabia todas as promessas que tinham sobre a vida dele, e ele sabia que precisava de Deus para ele ser abençoado, mas Deus ainda não era o seu Deus. Jacó, ele sempre foi muito ambicioso, ele foi obstinado na vida para ser abençoado. Só que ele usou meios dos quais não são corretos. Antes de sair da casa dos pais, Jacó enganou. Aliás, um dos significados do nome de Jacó é enganador. Jacó, quando ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, e a mãe dele colocou o nome dele de Jacó, que significava suplantador, enganador. Naquela época, o nome, na cultura de Israel, naquela época, o nome era muito importante. E ele era assim, ele dava tipo uma característica que a pessoa levava para o resto da vida, porque ele era dado diante de uma circunstância que a família, a mãe estava vivendo ali. Então, Jacó tinha já esse estigma na vida dele, que era esse nome de enganador. E assim ele estava realmente vivendo. Então ele enganou Esaú, foi o primeiro passo dele para querer uma bênção, sem ter tido um encontro com Deus, sem ser direcionado por Deus. Esaú estava numa caçada, ele aproveitou que Esaú tinha saído para uma caçada e chegou cansado. Então Jacó preparou um fervido de lentilhas lá, um prato para ele, e foi lá e apresentou para ele. Disse assim: eu quero trocar com você a bênção da primogenitura por esse prato. Esaú era um cara que ele era egoísta, ele estava vivendo só pelo momento, né? Às vezes a gente se depara com casos assim, aquela pessoa que está vivendo ali só no momento, não valoriza a bênção futura, o que tem na eternidade. Então, para aquele momento ali, para Esaú, o prato de lentilhas era mais bênção do que a bênção da primogenitura. Então, ele trocou. E ali, Jacó, então, pegou aquela bênção para ele e seguiu no engano. Porque quando a gente vive uma vida sem encontro com Deus, sem a direção verdadeira de Deus, um engano puxa o outro. Eu sempre digo, uma maracutaia puxa a outra.
E aí, nesse contexto, Jacó segue enganando e engana o seu pai Isaac também. Isaac ia dar a bênção da primogenitura. E então Rebeca ficou sabendo disso, a mãe de Jacó, e veio para ele e disse assim: você precisa pegar essa bênção no lugar do teu irmão Esaú, porque Esaú era o primogênito. Porém, Esaú já estava tendo comportamentos que não condiziam com o que Deus tinha planejado, com as promessas de Deus. E aí, então, Rebeca conversou com Jacó e disse: você precisa pegar essa bênção. E aí eles fizeram lá todo um combinado, e Jacó foi lá e se passou por Esaú, na frente de Isaac. Isaac já não enxergava muito bem, e aí se vestiu, botou as roupas de Esaú e chegou na frente do pai. Quando o pai foi dar a bênção, ele perguntou: qual é o seu nome? E aí Jacó, enganador, né? Enganou: meu nome é Esaú. E aí então foi que Isaac deu toda a bênção da primogenitura para Jacó. Jacó suplantou, Jacó enganou, Jacó pegou a bênção para ele. E aí então Esaú voltou da sua caçada, porque ele sabia que o pai ia dar a bênção, ele estava se preparando para fazer uma refeição para o pai, e ele queria a bênção para ele também. Aí ele mudou de ideia, resolveu querer ser abençoado. Chegou de volta e daí soube da notícia. O Isaac já abençoou Jacó. Jacó já levou toda a bênção. Então Esaú ficou furioso, normal, e prometeu que ia matar Jacó. Então Esaú pegou e disse: no momento que meu pai Isaac morrer, vou só esperar o meu pai morrer e eu vou matar, eu vou acabar com a vida de Jacó. O que aconteceu? Jacó, medroso, fugiu. A mãe dele, Rebeca, disse: foge, vai para a casa do meu irmão Labão. E Jacó pegou as coisinhas dele e se mandou, porque ele tinha feito errado. Porém, Jacó estava com a bênção. Mesmo tendo feito tudo errado, ele tinha conseguido a bênção. Ele sabia, ele tinha uma preocupação na vida dele. Ele sabia da promessa de Deus. Ele sabia que a bênção estava, que o que ele precisava para prosperar na vida estava em Deus. E aí ele foi lá e pegou para ele. Só que Jacó teve umas colheitas daí na vida dele, né? Chegou na casa de Labão e daí começou a ser enganado por Labão. E aí foi um engano que puxou o outro também. Labão começou a enganar ele começou a enganar Labão, e Labão explorava Jacó. E assim ele viveu por 20 anos, antes desse encontro que ele teve com Deus. Uma vida na qual ele foi abençoado, ele teve sucesso, ele tinha sabedoria, ele tinha saúde, porque todas essas coisas Deus nos dá, e Deus deu para Jacó. Então ele conseguiu fazer uma riqueza, ele se casou, ele teve os filhos, ele era muito trabalhador. Só que ele tinha uma pendência na vida dele, que ele precisava retornar para resolver. Então ele não tinha paz, ele era um fugitivo, ele estava morando numa outra terra, ele precisava retornar e ele precisava resolver a sua pendência do passado. Mas, principalmente, ele precisava encontrar Deus. Hoje também, igreja, nós vivemos um tempo em que muitas pessoas, infelizmente, vivem pelas bênçãos e não se preocupam com a presença. Nós nos deparamos, volta e meia, assim, com pessoas que vêm até, valorizam, sabem que a igreja é um lugar onde você pode ser abençoado, onde tem pessoas que te direcionam. Você vem na celebração, você vem num pequeno grupo, porque eu preciso de um emprego, eu preciso de um trabalho, eu preciso de saúde, eu preciso prosperar. E aí vem e Deus abençoa. Só que aí, quando a pessoa realmente não tem um encontro verdadeiro com Deus, ela troca a presença de Deus e troca essa vida com Deus pelo trabalho, ela troca a vida com Deus por qualquer outra função que ela possa exercer, por qualquer outra vida de influência, de poder que ela possa exercer na sociedade. E aí ela diz, depois que ela recebe a bênção, ela diz assim: Deus está lá na igreja e eu preciso cuidar da minha vida. Só que Deus é aquele que cuida da nossa vida. Deus é aquele que, se Ele não permitir, a gente não levanta de manhã da cama para trabalhar.
Ele nos dá saúde, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá estratégias para a gente viver, para a gente conduzir o nosso trabalho, nossa família, as nossas empresas. Então, é triste quando a gente vê assim pessoas que não têm um encontro real com Deus e não valorizam essa presença. Então, hoje eu quero incentivar você a valorizar, todos nós, né, a valorizarmos cada dia mais essa presença de Deus, a direção dEle, levar a sério a vida com Ele. Porque quem ainda não fez de Deus o seu Deus, vive na dependência do que Deus faz na vida do outro. É aquela pessoa que depende da oração do pastor, que depende da oração da avó. Vó, ora por mim. Mãe, ora por mim. Tio, ora por mim. Me ajuda em oração. Mas não é a pessoa que tem aquele relacionamento, aquela intimidade. E Deus, Ele nos fez para nos relacionarmos com Ele. Então, é isso que Deus quer para nós. É uma vida de relacionamento com Ele diário. Então, eu digo que quando uma pessoa vive só pelas bênçãos, ela vive como Jacó, sem direção, acelerando processos, errando e vivendo no engano, colhendo consequências. No caso de Jacó, então, como eu já havia falado, ele prosperou porque ele recebeu a bênção de Deus. Mas, como ele não tinha paz, ele precisava retornar, ele precisava dar um passo de arrependimento, um passo de obediência para ele retornar e reconciliar-se com seu irmão, resolver aquela pendência que ele tinha no seu passado. Então, pode passar o ponto 2. Vocês podem preencher na guia de vocês também. Deus sempre vem ao encontro do arrependido. Já o homem feito, Jacó, lutou com Deus, ele lutou e venceu. Então chorou e pediu que o anjo o abençoasse. Deus o encontrou em Betel e ali falou com ele. Oséias 12:4. Então o passo que Jacó precisava dar era um passo de arrependimento e de confissão. Jacó chegou num ponto da vida dele que nem um sucesso, nem uma riqueza, filhos, servos, animais, poderia trazer paz na vida dele diante da culpa que ele sentia do que ele tinha feito. Então, ele no retorno dele, ele estava com muito, muito medo, porque ele ficou sabendo que o seu irmão estava vindo encontrar com ele com 400 homens. Então, ele estava com muito medo. Aí, ele fez uma oração a Deus. Ele lembrou novamente da onde que vem as bênçãos, né? Vem de Deus. E aí, ele orou a Deus. Essa oração está lá em Gênesis, capítulo 32, do 9 ao 12. Ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, meu pai. Tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que o Senhor tem me tratado. Quando atravessei o Rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, e agora estou voltando com esses 2 grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem, e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Então, nesse ponto, Jacó lembrava das promessas que tinha sobre a vida dele. Ele lembrava que da onde era a fonte das bênçãos, que era Deus. Só que vocês notem que Deus ainda não era o Deus dele. Ele começa a oração dizendo: Deus do meu avô Abraão e Deus do meu pai Isaque, se lembre de mim, porque não era o Deus dele ainda. Mas Deus sabia, como deu o som do coração, Deus sabia que Jacó estava arrependido. Deus sabia do coração dele, Deus sabia que ele estava trilhando um caminho de volta, trilhando um caminho de arrependimento. E então o que acontece? Deus vem encontrar com ele. E quando ele está sozinho lá no Val de Jaboque, Deus encontra com ele na figura de um anjo e começa a lutar com ele. E Jacó, como ele gostava muito de ser abençoado, ele foi intencional. Ele lutou a noite toda com o anjo e não largou o anjo enquanto o anjo não abençoou ele. Então o anjo feriu a coxa dele porque ele
ele não parava de lutar. O anjo feriu a coxa dele, marcou ele, mas ele segurou e pediu: me abençoa. Só que nesse momento Jacó chorou de arrependimento, e Deus viu que ele realmente estava arrependido. E ele confessou o seu pecado, porque nesse momento o anjo perguntou para ele: qual é o seu nome? Nesse momento ele teve que reconhecer, porque ele não pôde fazer como ele fez na presença de Isaac, que Isaac perguntou qual o seu nome, e ele mentiu, ele falou Esaú. Na presença de Deus, ele não teve armas, na presença de Deus ele se desarmou e ele falou: meu nome é Jacó. O enganador, Jacó, o trapaceiro, Jacó, o mentiroso, sou eu mesmo, Senhor. E Deus o abençoou naquela hora. Só que não só abençoou, Deus disse para ele: a partir desse momento você não vai mais ser Jacó, você vai ser Israel, aquele que lutou contra os homens e contra Deus e venceu e prevaleceu. Então, que encontro lindo, né? Deus veio, e até alguns teólogos estudiosos falam que foi o próprio Jesus que desceu numa teofania, né? Quando Deus toma a forma de um homem e lutou com Jacó. Então, foi o próprio Jesus que estava lutando com ele e transformou a vida dele naquele momento. Então, na nossa vida, nós podemos chegar nesse ponto que Jacó chegou. Num ponto de desespero, num ponto de culpa, num ponto de medo por causa de erros que a gente cometeu no nosso passado. E é isso que Deus quer de nós. Ele só quer um coração arrependido. Ele só quer que a gente se entregue. Ele só quer que a gente se renda. E aí ele vem ao nosso encontro. Jacó foi perdoado, abençoado, transformado e ganhou uma nova identidade. Pode passar o ponto 13, então, que nós vamos falar sobre essa nova identidade em Deus agora. Abrace e viva com coragem sua nova identidade em Deus. O homem deve viver de maneira que todos saibam que ele é cristão. E, acima de tudo, sua família deve saber. Então, em diversas ocasiões na Bíblia, Deus muda o nome das pessoas para lhes dar uma nova identidade, para lhes dar um novo caráter, um caráter moldado por Deus, um caráter direcionado por Deus, um caráter de uma pessoa que vai, em primeiro lugar, buscar Deus e depois as demais coisas. Então, foi isso que Deus fez com Jacó. Jacó mudou o nome, deu a ele uma nova identidade. Só que aí Jacó precisava pagar o preço de ter recebido de Deus essa nova identidade. Ele tinha que assumir ela com coragem. E a primeira coisa que Jacó fez ao assumir essa identidade com coragem foi retornar, então, e reconciliar o seu passado. Ele precisava pedir perdão, ele precisava se reconciliar com seu irmão Esaú. E a Bíblia fala que foi um encontro muito bonito, que Esaú veio de braços abertos, porque Deus estava movendo ali, e que Esaú veio de braços abertos e perdoou Jacó, e eles tiveram um encontro muito lindo. Então, é isso que Deus faz com nós. Ele restaura e Ele quer nos ajudar, embora a gente, às vezes tenha que fazer renúncias, tenha que retornar, nos humilhar, pedir perdão, perdoar, e restituir muitas vezes pessoas financeiramente, pessoas que a gente lesou no passado, comportamentos errados que a gente teve, mas Deus, Ele sempre, sempre vai estar nos ajudando. Ele vai estar em primeiro lugar ali, pegando a gente pela mão e dizendo: vem, eu vou te ajudar. E vai colocar pessoas também no nosso caminho para nos ajudar. Então Deus, Ele trabalha através de pessoas. Então quando nós nos encontramos com Deus e nós estamos no lugar certo, buscando a Ele, na igreja, nos pequenos grupos, junto na comunhão com os irmãos, a gente vai encontrar pessoas sempre que vão nos ajudar. Pessoas que vão nos dar a mão e pessoas que vão dizer: não, é por aqui, Deus está te mandando fazer isso e eu vou te ajudar a fazer isso. E tudo vai dar certo. Então nesse processo, muitas vezes as pessoas não vão confiar na nossa mudança de vida. Nesse processo de assumir uma nova identidade, muitas pessoas não vão confiar nessa nossa mudança. Vão dizer: o quê? Você está na igreja? Você é aquele que ia lá, que fazia isso, que não sei o quê,
que ficava devendo, que não tinha um bom comportamento, você agora está na igreja, agora você vem me dizer que você mudou de vida? Sim. E aí é preciso perseverança, é preciso seguir firme plantando novas sementes, porque essas novas sementes vão surtir em frutos de mudança. E quando esses frutos começam a crescer na vida da gente, as pessoas começam a ver. Aí eles começam a reconhecer. Realmente essa pessoa mudou. Realmente essa pessoa encontrou Deus de verdade. E realmente Deus transformou a vida dessa pessoa. Então, é preciso perseverança, é preciso coragem para assumir essa nova identidade no Senhor. Outra questão também que, após nós termos um encontro com Deus verdadeiro, isso não significa que nós vamos ter a ausência de problemas e dificuldades. Tem pessoas que pensam que ao vir para a igreja, ao se converter, elas vão ter uma vida isenta de problemas, de doenças, de dificuldades, de perdas. E isso não vai acontecer, porque Deus usa essas situações para forjar o nosso caráter. E Deus usa a nossa vida para manifestar a glória dele. Então, muitas situações vão acontecer na nossa vida. E isso faz parte do nosso crescimento, isso faz parte do nosso desenvolvimento como cristão, como filhos de Deus, e faz parte da nossa vida para nós trazermos a glória de Deus para essa terra. Dizer, não, realmente eu passei por isso, mas eu venci. Deus me curou, Deus me ajudou. E se Ele não curar, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele é Deus. E essa é a confiança que nós temos que viver quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus. Ele é a nossa prioridade. É Ele que manda na nossa vida e é Ele que faz. Então, Jacó é um exemplo disso. Jacó, depois desse encontro incrível que nós testemunhamos aqui, que ele passou muito perrengue na vida dele ainda. Teve muita confusão com os filhos, brigas dos filhos, venderam José, mentiram para ele que José tinha morrido, ele perdeu as suas esposas, depois eles passaram aquela fome toda, tiveram que ir para o Egito, e daí José reaparece e consegue salvar toda a família, alimentar a família. Então Jacó passou por muitas situações difíceis, mas Deus estava sempre com ele, direcionando, cuidando, restaurando. Quando acontecia algo de errado, Deus estava ali. Não, Jacó, o caminho é por aqui. E Jacó estava mancando, né? Então ele lembrava de Deus, ele lembrava do encontro que ele tinha com Deus e do compromisso que ele tinha com Deus e Deus tinha com ele. Então essa é o privilégio de uma nova vida com o Senhor. Receber uma nova identidade de Deus também é receber um propósito de vida. E uma missão é não ser mais só um consumidor de bênçãos, mas também um gerador de bênçãos para a vida das pessoas. Jacó, ele se transformou naquele que era um usurpador de bênçãos. Ele estava ali só usurpando bênçãos, só pegando o que interessava para ele, mas ele foi transformado uma pessoa que começou a gerar bênçãos para sua família, direcionar a sua família. E se tornou patriarca, né? Se tornou patriarca, tanto é que até hoje a gente fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Jacó se tornou uma referência para o povo de Israel. E a nossa vida também acontece a mesma coisa, pois como imitadores de Cristo, nós aprendemos a não mais viver pelos nossos próprios interesses, mas também viver pelo interesse do outro, viver pelo próximo. Então essa é a nossa missão, não viver mais só para nós mesmos, né? É ser direcionado por Deus, é viver uma vida nova com Deus e através da nossa vida, pessoas serem direcionadas a terem um encontro com Deus também. Essa é a nossa missão quando nós abraçamos uma nova identidade com o Senhor. Um encontro que nos dá uma nova identidade, um encontro que nos transforma. E esse encontro que nos transforma faz com que pessoas comecem a ver os frutos na nossa vida. E pessoas também sejam transformadas pelo Senhor e tenham a oportunidade de ter uma nova vida com Cristo. Eu vou dar um breve testemunho agora.
e eu estou muito feliz porque esse testemunho, essa semana eu comemorei, até quem me segue nas redes sociais, desse testemunho fizeram 4 anos que aconteceu, que a minha vida estava parecida com a vida de Jacó. Eu estava numa situação de muito medo, muita dor, muita culpa, que me consumia diariamente, e eu buscava a bênção de Deus, mas Deus ainda não era o meu Deus. Eu não tinha intimidade com Ele, apesar de eu ser uma pessoa que nasci num lar cristão, que sempre fui crente de berço, de família. Mesmo assim, eu era somente nominal. Eu não tinha tido um encontro maravilhoso com Deus e com a voz de Deus. Faltava isso na minha vida. E nessa situação eu estava imersa no medo, na dor, na incredulidade, não sabia se Deus poderia me ajudar ou não. E eu chorava muito e clamava por Deus. Eu estava com depressão, eu estava tendo sintomas no meu corpo, eu tinha crises de ansiedade, síndrome do pânico, de tanto desespero de alma que estava na minha vida. E eu tomava medicamentos controlados para ver se acalmava, né? Então eu cheguei nesse limite, nessa extremidade na minha vida. E aí um dia, pela graça e a misericórdia de Deus, Deus deu um basta. Deus chegou e disse: não, hoje eu vou te encontrar porque eu estou vendo arrependimento em você. Eu estou vendo que você quer uma nova vida. Eu estou vendo que você quer mudar de vida. E Deus veio ao meu encontro. E foi um momento tão lindo, porque eu estava em casa, estava no meu quarto, acho que até estava meio chorando lá pelo quarto. E aí eu comecei a ouvir um barulho de som, de música, e era um louvor e buzinas passando na frente da minha casa. E aí eu saí na sacada e era a Viva Panambi passando na frente da minha casa. Era a carreata da Aviva que veio do galpão para o endereço novo no centro. E eu olhei assim e comecei a chorar, e chorar muito quando eu vi aquela carreata passando, porque eu vi pessoas tão felizes. Eu disse: Deus, essas pessoas são felizes e eu não sou feliz, eu não estou feliz. E eu fiquei olhando assim, chorando, chorando. E aí Deus ministrou através do Espírito Santo uma voz. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, que eu ouvi um direcionamento de Deus. E eu fiquei muito feliz por ser direcionada. Que aquela voz disse para mim: filha, você vai para essa igreja e ali você vai ser curada. E no outro dia, então, era a celebração de inauguração lá do centro. E nós fomos, né? O Alessandro chegou em casa e eu disse: eu quero ir nessa igreja. E aí, para a glória de Deus, ele aceitou, né? Não teve nenhuma objeção e nós fomos. E nós estamos aqui, então, há 4 anos. Foi uma trajetória muito grande de transformação na nossa vida, em todas as áreas. Eu fui curada, sim. Naquele mesmo ano, eu já não tomava nenhum medicamento mais controlado. Eu fui cuidada, eu fui amada, eu recebi amor das pessoas, cuidado como eu nunca tinha recebido na minha vida. E eu encontrei Deus, eu encontrei o Deus que Jacó encontrou, o Deus que me preencheu, o Deus que falava comigo. E o Deus que colocava pessoas para me ajudar. Principalmente isso, eu fiquei tão feliz desse encontro, tão plena, tão feliz com Deus. E aí eu me dispus a começar a plantar novas sementes na minha vida, dali em diante. Eu disse que eu não me negaria mais a fazer nada para Deus. E aqui estou eu, né? Jamais imaginava que um dia eu estaria pregando a palavra de Deus. E eu fico muito feliz por Deus estar me usando a minha família, meu filho, meu marido. E eu digo para vocês nessa noite que se você ainda não teve um encontro, uma oportunidade de um encontro com Deus, hoje pode ser essa oportunidade. Eu vou ler a conclusão agora. Então, se arrependa, faça de Deus o seu Deus e abrace a sua nova identidade. Eu quero dizer para vocês assim que tudo que vale mais a pena nessa vida é o que nós vivemos com Deus. É o que eu tenho vivido todos os dias aqui.
que eu tenho tido oportunidade de viver aqui. E às vezes assim a gente se entristece de ver pessoas muitas vezes desdenhando da igreja, desdenhando da presença de Deus, desdenhando de um convite. A gente convida às vezes tantas pessoas para estarem aqui, para ouvirem uma palavra, para participar desse louvor tão lindo, tão edificante, e essa presença tão forte. E às vezes as pessoas não se tocam, que não é só bênção, que não é só bens, que não é só dinheiro que importa, mas é Deus. Deus que nos capacita todos os dias, Deus que nos capacita todas as manhãs a sairmos da nossa cama e a estarmos aqui para trabalhar no nosso dia a dia, para cuidar da nossa família, para nos dar o que nós precisamos. É Ele que faz tudo por nós. É Ele que mesmo na dor, às vezes, mesmo nas perdas, mesmo nas dificuldades, Ele está nos segurando no colo, nos segurando com a sua mão. E eu quero que você fique de pé nessa noite, para a glória de Deus.